Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um professor que atuou mais de 3 décadas na área da educação. Agora ele é cronista. Ele viraliza inclusive nas redes sociais. É a grande paixão. Ele vai também do samba da Vila Falcão até mesmo as crônicas do cotidiano. Nós vamos conversar com Reginaldo Tech. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Conversa Diária. Eu que agradeço, Mara. Estou feliz por estar aqui, inclusive porque eu já, de certa forma, trabalhei nessa emissora no início dela, com o Samuel Ferro, com o Duda Trevisani, mas isso foi na década de 90. Está em casa, se sinta em casa, é Me vontade. sinto em casa, inclusive por ter um grande amigo agora aqui, que é o Renato Saiden. Muito bom, muito bom. Então vamos conhecer um pouquinho da história desse bauruense, né? Conta pra gente a origem, inclusive a descendência e a curiosidade do sobrenome Tech. Isso. Eu digo sempre que a gente já fez tanta coisa na vida que não cabe nos anos que nós temos, né? E quando a gente chega na idade que eu tô, a gente começa a olhar para trás e fala, nossa, quanta coisa que nós já fizemos, né? Quantos amigos que nós temos espalhados por aí, mas isso é tudo fruto da história que vem lá atrás, né? Meus avós moravam na Itália, numa região do norte da Itália, que lá no final do século XIX, começo do século XX, essa região estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E aí, por alguma razão, né, aqui do Brasil, ou lá da Itália, ou as duas coisas, eles acabaram vindo num daqueles navios, trazendo sei lá quantas pessoas, né, e vieram muitas famílias junto. Família Tech, Tentor, Gabas, Cres, família Aiello, tem várias famílias que vieram juntas e eles desembarcaram em Santos por volta de 1911 e vieram para Agudos para trabalhar numa fazenda de café, ou na fazenda São Benedito ou São João, uma das duas. E de lá vieram para Bauru. Essa turma toda morou ali nas quadras 8 e 9 da rua Gerson França, e ali, como eles vieram de uma região chamada Friuli Veneza Giulia, eles eram os friulanos. E aqui eles viraram, as pessoas não sabiam direito falar o friulano, acabavam falando os furlanos, né? Então eles chamavam de as pessoas daqui, né, chamavam de furlanos. Eles moravam todos ali, todos praticamente juntos, né, todas essas famílias, e eu passei boa parte da minha infância ali, naquela, da mais tenra infância, né, ali naquela região, que era um lugar nobre da cidade naquela época, né, porque na Avenida Duque de Caxias tinha os casarões, tinha aquelas casas bonitas, né, das famílias mais ricas da cidade. E com a dificuldade, às vezes, talvez, para as pessoas falarem aí sobre, né, como você trouxe, quando foi professor também teve um apelido. Ah, sim. Atuou como professor, Isso vai, já aproveitando esse isso gancho vai lá aqui, isso puxando vai lá na frente. frente, porque o meu sobrenome é Tech, Uhum. né? É Tech, e quando eu fui dar aula num cursinho, eu terminei a faculdade de letras que eu fiz no Sagrado Coração em 85. Aí, logo em 86, no começo do ano, eu já fui dar aula em cursinho. Comecei a viajar por várias cidades, Marília, Penápolis, Lins, Adamantina, Prudente. Eu comecei a viajar muito, logo que eu tinha me formado, né? E aí eu carreguei esse apelido, que é Teco, que esse apelido vem da minha infância, porque as pessoas me chamavam de Teco, aí ficou, e teve um vizinho nosso, Hélio Requena, que foi professor por bastante tempo lá no Sagrado Coração também, muito amigo nosso, as famílias muito amigas, quem me deu esse apelido de Teco, que ficou, e hoje, quando eu falo assim, no meio civil eu sou Tech, né? Mas nas escolas eu sou Teco. Muito bom. Eu dei um salto aí, levando essa associação
no período que atuou como professor, mas vamos voltar um pouquinho aí para a infância novamente. Viveu uma boa parte ali na Vila Falcão também? Vila Falcão. Eu nasci na Olegário Machado, estudei no Luiz Castanho de Almeida e lembro de um pedaço do hino da escola até hoje. E depois fui estudar no Estela Machado. Aí eu me mudei lá para outra região da mesma Vila Falcão, que é ali na Vila Souto, Rua Saldanha da Gama. Aí fui fazer colégio técnico no CTI, que era da Fundação Educacional, que era ali na Vila Falcão também. Então eu morei muito tempo na Vila Falcão, eu sou da Vila Falcão, tenho raízes ali, tanto que em 76, quando quando fundou a Escola de Samba Mocidade Independente de Vila Falcão, que eu até vi o Ricardo Carrijo num dos programas aqui falando, né, a respeito, eu estava lá na fundação, não como membro da escola, mas eu era garoto ainda, era adolescente. Aí eu lembro da fundação da Escola de Samba e um tempo depois, uns 10 anos depois, acabei entrando na escola e participei durante 4 anos da comissão de enredo. Nós fizemos 4 enredos, os 4 enredos campeões do Carnaval de Bauru. E a escola de samba, a Mocidade Independente, tem continuidade hoje na Mocidade Unida. Alguns dizem que não, outros tem uma polêmica aí, mas a Mocidade Unida foi fundada em cima da Mocidade Independente. Tanto que o nome veio diferente da Mocidade Unida por uma briga interna da escola, que aconteceu há um bom tempo, mas é uma continuidade. Você sempre ligado com a questão da escrita, da literatura. Muito. E em qual momento decide também seguir a carreira como professor, como docente? Tem alguma inspiração familiar também? Tem. A minha mãe queria que eu fosse médico. O meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu não queria nenhuma das duas coisas, que eu achava muito difícil entrar. Né? Num certo momento da minha vida, eu não gostava muito de estudar. Eu gostava, mas não tanto. Né? Eu passei a gostar de estudar mesmo quando eu fiz cursinho. Era um cursinho que tinha professores maravilhosos. No antigo curso Brasília, que é onde hoje em Bauru fica a Receita Federal, tinha um colégio lá. Eu fiz esse cursinho, os professores eram maravilhosos. Aí eu comecei a ficar mais antenado nessa coisa de que bonito que é, né? Mas eu pensava assim, eu olhava os caras falando, aí eu pensava, eu nunca vou ser professor, como que eu vou guardar tanta coisa na cabeça e ficar falando nas aulas, né? Então eu só estou gostando, não estou... Mas aí foi se aproximando o tempo de fazer um vestibular, que naquela época, na década de 80, começo da década de 80, tanto a escola particular quanto a escola estadual, né, era difícil de entrar, não era tão fácil assim, né? E aí eu fui fazer o vestibular no Sagrado Coração, de letras, né? Por quê? Porque eu tive professores inspiradores, Odil José de Oliveira Filho, o Geraldo Bergamo, que apesar de ser matemático, ele era poeta, poeta, ele ele tem uma grande proximidade com as letras, o Gilberto dos Santos, que depois acaba que é o Giba, né, que é professor de literatura, e aí eu comecei a ter aula com esse pessoal e com outros de outras áreas, né, e eu comecei a gostar, porque eu já escrevia poesia, comecei a escrever poesia. Na década de 80, final da década de 70 e começo da década de 90, nós tínhamos um grupo de poesia, porque aí o Luiz Vitor Martinello acabou juntando uns alunos dele e nós fizemos um grupo de poesia, a gente fazia eventos de poesia na Batista de Carvalho, aos sábados de manhã, e nós tínhamos uma revista de poesia, a revista Apenas. E daí, meu gosto pelas letras, pela palavra, né, pelas metáforas, pela linguagem, acabou nascendo forte ali naquele momento, e eu acabei me decidindo a fazer letras, aí saí para dar aula nos cursinhos de literatura e redação. E não só em Bauru, como vários outros locais. E como que foi você inspirar outras pessoas também? Porque foram muitas salas de aulas, né? Quantos alunos, mais ou menos, aí a média? Mais ou menos, nesses 35 anos, mais ou menos 25 mil alunos. Eu estava fazendo uma conta rápida um dia, eu acho que deu
acho que eu já dei 35 mil aulas na minha vida, fora palestras, né? Que teve uma época que eu comecei a fazer palestras. Aí eu não conhecia muito bem, eu conhecia de ser aluno, né? E aí, a partir do momento que eu entro na sala de aula pela primeira vez, esse contato com o aluno, né? E principalmente com o passar do tempo, quando você vai percebendo que você envelhece, mas o aluno não, porque eu dou aula sempre para as mesmas séries, sempre para alunos com a mesma idade, né? Quando você começa a perceber isso, você começa a receber de verdade uma carga energética muito boa dos alunos, porque eu tenho uma posição um pouco contrária, apesar de que eu não conheço hoje a realidade, né, a realidade real, né, a prática do dia a dia da sala de aula, porque eu parei de dar aula faz 5 anos, mas naquele momento, décadas de 80, 90 e os anos 2000, esses alunos foram muito inspiradores para mim, muito mesmo, e eu dei aula em mais ou menos umas 50 cidades diferentes, das regiões de Campinas, Prudente, Bauru, Marília, Baixada Santista, e esses alunos foram muito inspiradores, os alunos de cursinho. Eu dei aula em cursinho, depois entrei na Unesp, dei aula há 15 anos na Unesp para os cursos de jornalismo e relações públicas, depois voltei a dar aula em cursinho. E acontecem até coisas engraçadas, porque às vezes eu estou assistindo jornal na Globo, no SBT, na Bandeirinha, qualquer emissora, né? Às vezes eu olho assim, nossa, tem 3 alunos meus que estão no jornal hoje, né? Então, é muito inspirador e gratificante. Né? E um dia eu até falo assim, nossa, o Paulo Renato Soares, ele foi meu aluno, ele está apresentando o Jornal Nacional, né, que acaba sendo o principal jornal, o telejornal do Brasil, ele está apresentando. Os professores são a base, né? A formação das profissões realmente é o que contribui, faz a diferença, e você faz parte, né, desse legado aí, justamente inspirador. E tem alguma história marcante, ou até mesmo engraçada, que vivenciou ao longo desses 35 anos? Porque uma vez professor, por mais que se aposente, para sempre professor, né? Sempre professor. Professor. Entendi. E até hoje eu uso professor, nem falo ex-professor, porque eu sou professor, né? Eu só não estou dando aula, né? Tem muita história, tem muita coisa interessante. As viagens com os companheiros de sala de aula, de sala dos professores, né? Tem muita coisa bacana. Tem uma história assim que a gente dava aula numa cidade, né? Porque eu não sei como é hoje, mas era assim. Ia um carro, vamos supor, para Jaú ou para Marília, e iam 4 professores. 4 professores que iam dar aula, 3 ou 4 professores que iam dar aula naquela manhã, nessa cidade, né? Então a gente ia junto. Então toda semana, ou um dia da semana, então vamos supor, toda quinta-feira iam os mesmos professores para dar aula em Jaú, toda terça-feira os mesmos professores para dar aula em Marília, e era dessa forma, né? Aí tem uma coisa engraçada, porque tinha um amigo nosso aqui, ele era assim, ele era um cara que ficava, a gente podia fazer qualquer piada com ele, que ele entrava nas piadas, né? Era engraçado isso aí. Imagina. E a gente sentava na mesa dos professores, pegava o olerite, aí olhava um para o outro e falava assim, nossa, só 20%? Aí ele falava, 20% do quê? De aumento, mas era mentira, né? Não teve aumento. Ele achava, você não teve aumento? Você tem que falar com o diretor, então, com o dono da escola. E ele ia lá falar com o dono da escola. Né? A gente pegava a cesta básica, por exemplo, mas pegava assim, eu pegava a minha e mais de 2 lá para levar, né? Para trazer para Bauru, né? E aí o cara tava junto, ele pegava uma e pegava 3, mas era uma minha e de 2 professores. Eu fingia que as 3 eram minhas, ele ia lá e reclamava com o dono da escola. Sempre tem aquele, né? Que até um dia que o dono da escola entrou lá na sala dos professores e falou assim, você não entendeu ainda que eles ficam brincando com você? A todo momento você fica caindo nessa? É um momento de diversão. Tem muita história. Se a gente muito for... bacana. A gente precisa de uns 10 programas para contar as histórias. Muito bacana, eu tenho certeza disso. Então, trazendo uma dica como professor universitário de cursinho, para quem está estudando, quer, né,
vai prestar vestibular ou vai ingressar, seja na universidade, né, por toda a sua experiência, tiver que dar um conselho, qual conselho você deixa ou qual dica para quem está nos acompanhando? Eu acho que tem que estudar muito. O professor tem que estudar muito, o professor tem que se dedicar muito. Se escolheu, eu sou contra aquela coisa, ficar reclamando, né? Eu escolhi aquilo, eu vou ter que passar pelas agruras da profissão. Então, eu acho que o professor, quem quer ser professor, primeiro, se preparar muito. Segundo, se dedicar. E terceiro, gostar do que faz, gostar de dar aula, gostar do contato, gostar de pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com... E é uma responsabilidade imensa, né? Da mesma forma como um médico tem a responsabilidade de colocar um catéter dentro de um ser humano, né? E deixar lá um stent numa artéria, o professor tem essa responsabilidade pelo futuro daquele sujeito que está ali na frente dele, né? Porque se você inspira, as pessoas vão para aquilo que o coração delas manda. Eu acho que tem que ser assim. E esse papo de que o professor faz a cabeça do aluno, isso é tudo conversa mole para boi dormir, isso não existe. Eu dou risada disso, porque se os alunos que eu tive, eu conseguisse mesmo fazer a cabeça deles, eles seriam todos tranquilos, teriam o Carpe Diem como base da vida deles, né? Seriam pessoas sem vício, sem racismo, sem preconceito, né? De bem com a vida, de bom humor, e não acontece assim. Cada um é que escolhe o seu caminho. Até aproveitando essa deixa do Carpe Diem, qual dica que você deixa para que as pessoas possam ter, todos nós, né? Ter essa prática no nosso cotidiano e deixar também um recado especialmente para os alunos. Falou do professor, mas para os alunos também. Sim. O Carpe Diem é um tema clássico, né, que foi muito usado pelos poetas Árcades aqui no Brasil. Vem da antiguidade clássica, mas no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa, esses poetas usaram muito em suas poesias o Carpe Diem. E Carpe Diem não é você fazer o que você bem entende. Carpe Diem é você aproveitar cada segundo, percebendo que você não pode perder aquela oportunidade, percebendo que você tem exemplos anteriores que você pode seguir. Então eu até falo para os meus filhos, né? Eu já fiz, o que eu fiz é exemplo para você, ou fazer ou não fazer, né? Porque a gente não pode seguir rigidamente aquilo que os nossos pais, os nossos avós fizeram. A gente precisa escolher também aquilo que eles fizeram de bom para seguir e aquilo que foi erro para a gente para não seguir, né? Então o Carpe Diem, você percebeu o seguinte, é um segundo a vida. É um segundo e pronto. É uma decisão e pronto. É aquela história, né? Você está andando num lugar, aí de repente você vê um livro bacana, você entra na livraria. A pessoa, né, o grande amor da sua vida podia estar passando pela calçada e você decidiu entrar na livraria. Aí, na verdade, você perdeu um amor, mas o seu destino, né, que você constrói, não é que ele vem pronto, ele está ali naquela decisão que você tomou, naquele segundo de você estar numa calçada e desviar e mudar de rumo, mudar de calçada, entrar num lugar. Então, isso aí, lógico, é metáfora, né? Mas vale para a gente perceber, olha, essa oportunidade eu não posso perder. E aproveitando essa deixa do amor da vida, vamos falar da esposa? A esposa e é muito também linda. mencionar a respeito das crônicas que faz Sim. do cotidiano. Conta pra gente, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Tá bom. A gente fala logo mais. Então você fique com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Reginaldo Tecker. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre o amor da sua vida, sobre crônicas, enfim, conta pra gente um pouquinho da história, né, da esposa.
traz para a gente alguns detalhes, família, já falou um pouquinho do filho, e traz também essa grande paixão crônica também envolvida. Eu acho que o amor que a gente tem na vida é uma crônica, né? E o amor ou paixão, eu misturo amor e paixão porque eu acho que são praticamente a mesma coisa, né? Porque eu acho que o amor, quando ele é verdadeiro, como é o meu com a Karine, ele tende a ser, ao mesmo tempo, amor e paixão. Nós nos conhecemos há um bom tempo, nos conhecemos aqui em Bauru. Quantos anos de casado? 12 anos. 12 anos que a gente está junto. E aí nós nos conhecemos, depois conhecemos assim pouco, aí ficamos um tempo sem nos ver. Aí um dia a gente acabou se encontrando. E nessa segunda vez que nós nos encontramos, a gente resolveu em conjunto que a gente ia ficar juntos pelo resto da vida. E estamos e vamos ficar. Ela é formada em Direito, ela fazia Direito aqui quando eu a conheci, na IT. Eu dava aula na Unesp. E aí eu a conheci, mas eu conheci só de longe, né? Começou conquistando com crônicas também? Não, a conquista mesmo foi só uns 8 anos depois, porque aí eu a encontrei e a gente lembrou de um lugar que nós estávamos. Só isso, nós não tínhamos nenhum princípio de romance quando nós nos conhecemos. O romance mesmo veio nesse segundo encontro, que a gente lembrou do caminho, né? É muito bom a gente ver assim o amor realmente. E eu morava vivenciado. Eu morava em Tupã, Mara, nessa época, quando eu a conheci. E ela morava em Santa Maria da Serra. Aí quando nós resolvemos que a gente ia ficar junto mesmo, eu mudei de Tupã para Santa Maria da Serra. E atualmente eu moro lá. E só para engatilhar a questão da crônica, né? É interessante porque Tupã tem 60 mil habitantes, eu acho. Bauru tem 400, mais ou menos. E Santa Maria da Serra tem 6 mil. Uma proximidade muito maior. Então, aquilo que eu estava falando para você, da época da infância, da Vila Falcão, quando todo mundo se conhece, né? Na Bauru das décadas de 80, de 70, todo mundo se conhecia, né? Acontece isso lá em Santa Maria da Serra. Então, de certa forma, eu acabei resgatando, a partir desse meu relacionamento com a Karine, a partir do momento que a gente resolve que vai morar lá em Santa Maria da Serra, uma cidade linda, bonita, gostosa. Tem de um lado o Rio Piracicaba, do outro lado a Serra do Itaqueri. Então, isso aí é muito legal, né? E essa proximidade das pessoas, isso é muito inspirador para as crônicas. E as crônicas que escreve do cotidiano? O que costuma trazer assim para a gente? Meus filhos, eles gostam das coisas que eu escrevo, apesar de que não leem sempre, mas eles gostam, né? Isso é muito bom, porque trazer e prender a atenção de quem é da casa é mais difícil. É mais difícil? Né? Porque parece que a gente já sabe, já conhece, né? Então, a Lorena, ela mora em Santos, o Júlio mora aqui em Bauru. A Lorena está grávida, vem o Santiago, e nós temos, eu falo assim, eram em 2, agora vão virar 6, viraram 6, né? E a Karine os acolheu muito bem, e eles também a ela, né? E aí surge essa coisa da crônica, que vem a inspiração dos lugares, dos amigos, das pessoas de convívio mais rápido, que, né, a família ou os amigos mais próximos, e das situações que vão ocorrendo no cotidiano. E eu abro um leque para uma série de temas dos mais distintos, e eu escrevi já, falando em números, né? Eu escrevi, eu creio que mais ou menos 1.300 crônicas publicadas na internet. Isso desde política? Você também já militou na parte, no período eu trabalhei com o prefeito, ex-prefeito Tugan Jerami na primeira gestão dele, trabalhei com o deputado Pedro Tobias
duas pessoas que eu admiro muito enquanto políticos, enquanto homens públicos, enquanto pessoas preocupadas realmente com a população. Trabalhei com eles e sempre militei em política. Na época da ditadura, eu fazia parte de movimento estudantil, era do Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade, conheci muitas figuras da política que daquela época, né? Décadas de 80, aí depois entra em 90. Aí eu também participava do movimento cultural na cidade, fizemos movimento para a gente ter a Secretaria de Cultura, não existia, até que o prefeito Tidei de Lima instala a Secretaria de Cultura, mas para isso nós tivemos a experiência da Casa da Cultura na Rua 7 de Setembro. Então nós temos são histórias que não cabem no tempo que eu vivi já, né? Eu costumo dizer isso. E para quem quer conhecer, como que faz? Qual que é o endereço do Instagram? Hoje eu publiquei muito no Facebook, mas o Facebook começou a ter menos público, eu não sei o que... Tem muitos seguidores, inclusive. Tenho, no Facebook acho que eu tenho 7 mil, e no Instagram eu tenho 6.500, quase 7 mil seguidores. Mas olha uma coisa interessante, eu estou hoje com uma marca de 10 milhões de visualizações do meu perfil no Instagram, @tanotech, tá.no.tech. Essa marca aí de visualizações nos últimos 30 dias, 10 milhões e 700, se eu não me engano, 10 milhões e 700 mil. E isso vai crescendo de uma forma exponencial até, não é? Acontece o seguinte, desses 10 milhões, 98% são de não seguidores. Então, necessariamente, não são os seguidores que te acompanham. São pessoas, e a gente atinge ali, com 10 milhões de visualizações, nós atingimos perto de 8 milhões de contas, especificamente falando, tá? E a maior parte são pessoas que leem as crônicas, mas necessariamente não seguem meu perfil. As suas crônicas, podemos dizer, está para o mundo, Tá. né? Porque as redes sociais não têm limitação, né? E com essa visualização, esses seguidores, traz um grande impacto para quem também tem esse contato. Sim. E feedback em relação a como que é? É interessante porque eu tenho essa conta do Instagram, essas crônicas vão para o Facebook, mas eu faço tudo a partir do Instagram, tá? E ainda não entrei em outras mídias, TikTok, YouTube, ainda não estou mexendo com isso, porque eu acho que precisa ser um processo, né? Como essa coisa do grande número de visualização ser mais recente, por uma maneira diferente de que eu comecei a postar, então eu estou primeiro verificando isso para depois dar outros passos, né? É um processo sempre, tudo acontece ao mesmo tempo, não é de forma cronológica, mas... Quem quiser conhecer, então, só acessar a página no Instagram, ou até mesmo no Facebook. Está aberto, se não for seguidor, não tem problema, visualizar todo mundo visualiza, Olha, papo bom, acaba rápido, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária. Assim que é bom. Gostaria que você deixasse um recado, especialmente para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração, fique à vontade. Eu acho que o recado melhor que eu posso dar como cronista, como professor, como pessoa muito ligada na defesa da democracia, na defesa dos direitos das pessoas e na defesa do bom texto, é aquele velho papo de você ler, pesquisar, ter esse gosto pelas palavras, conhecer mais as palavras, gostar das palavras e escrever ou falar ou criar vídeos, porque todo tipo de texto, seja ele verbal ou não verbal, ou seja um vídeo, seja uma fotografia, seja um áudio ou texto escrito, isso tudo é texto. E ele tem uma nuance, ele tem um tipo de linguagem, só que para a gente conseguir o objetivo que nós queremos em qualquer desses tipos de texto, é preciso que a gente goste muito daquilo que a gente está fazendo. Eu digo que a gente precisa gostar das palavras.
amar as palavras. Eu amo muito as palavras, menos do que a Karine, menos do que os meus filhos e menos do que o Corinthians. Mas eu amo muito as palavras. Corintiano, bauruense, recado dado. Corintiano, maloqueiro, sofredor e noroestino. Fenomenal. Muito bom conversar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Desejo sucesso, que continue levando essas crônicas para o mundo todo. Obrigado, Mara. Tudo de bom, sucesso. Amém. Então, conversamos com Reginaldo Tech, esse cronista que procura fazer a diferença por meio da escrita, do cotidiano, inclusive, né? Das crônicas do cotidiano. Aqui eu vou deixando para você o nosso forte abraço e muito obrigada por você que nos acompanhou até o final dessa prosa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.